Galera, capítulo 133 de Shingeki no Kyojin. Estamos chegando na reta final do mangá e o Isayama tá descambando para um lado, meus amigos. Tenso, tenso. Vamos comentar todos os detalhes, os spoilers que saíram do capítulo 133 nesse vídeo, galera, que tenso, mas vamos lá falar sobre esse capítulo. Mas antes, deixem o seu like aqui embaixo, comentem e se inscrevam no canal para mais vídeos de Shingeki no Kyojin, mais vídeos aqui no canal e vídeos de tantas outras obras que ainda virão aqui no Nerd Sem Óculos, beleza? Então vamos lá conversar sobre este capítulo, o capítulo 133, o capítulo recheado de spoilers, né? Vou falar todos os spoilers, então se você quiser ficar aqui, deixa o like, comente aqui e até a próxima. E também me siga nas redes sociais, galera, Instagram e Twitter, aqui na descrição e também fixado no topo dos comentários, beleza? Vamos lá falar todos os spoilers desse capítulo 133 de Shingeki no Kyojin, que o título se chama Pecadores. O que já dá alusão ao Eren, talvez, a outras pessoas ali envolvidas. Nós não sabemos. Mas vamos falar sobre o capítulo, galera, que começa o seguinte. O Eren, ele trouxe a aliança para os caminhos que levam do lado da Ymir, né? Que todos os titãs, né? Que as pessoas que são tem um poder de titãs, eles estão naqueles caminhos, então naturalmente o Eren ele tá tão poderoso que trouxe toda a aliança consigo para os caminhos, né? E ele diz à aliança que não há necessidade de falar, ou seja, ele não quer que ninguém fale. Ele não tá ali para conversar com ninguém, ele só tá ali para mostrar alguma coisa, né? E ele disse que continuará avançando para a liberdade, ou seja, ele não vai parar, ele vai continuar o que está planejando fazer desde o início, que é em direção à liberdade, destruir e em direção à liberdade que ele tanto almeja e que tanto ele planejou, né? E eles eventualmente entrarão em conflito por causa das suas próprias crenças. Ele diz que não vai parar o barulho. Tudo que eles podem fazer agora é lutar. Ou seja, o Eren está dizendo para a aliança que entre eles ali vai haver um conflito pelos próprios ideais deles. Porque cada um pode pensar de maneira diferente. E apesar de todo mundo estar pensando em um bem comum, talvez ali dentro ele possa ter pessoas com ideologias nas quais pode se tornar conflitante. Então, naturalmente, isso é bem legal, bem interessante de se pensar que o Eren está fazendo. E ele não vai parar de fazer o que ele está fazendo, o barulho, né, a destruição, o estrondo na qual ele quer fazer. O que eles vão ali fazer é lutar. Ou seja, o Eren, ele, digamos, de certa maneira, ele está querendo lutar. Ele diz assim, se vocês quiserem me derrotar, então me enfrente, porque pelo blá blá blá, pela conversa, vocês não irão conseguir. Então, ou seja, pela conversa não vai dar certo. E ele diz, se você quiser me impedir, você terá que me matar. Você é livre. Ele não tirou o poder da aliança porque não queria tirar sua liberdade de lutar. Ou seja, olha como que o Eren, ele tá com essa proposta, com esses pensamentos de liberdade, né? Por quê? Ele fala, se vocês querem me impedir, vocês vão ter que me matar. É a única maneira, a única saída que vocês têm. Porém, ele tem o poder da coordenada. Ou seja, ele tendo esse poder, ele poderia muito bem controlar todo mundo ali, os titãs, as pessoas, alterar a memória, fazê-los ser passivos e coisas do tipo. Mas não, ele não quer isso. Ele tá deixando, como se fosse um deus, por assim dizer, sabe? Porque ele de certa maneira, ele tem um poder imenso. Porém, ele não quer tirar a liberdade, o livre-arbítrio de cada pessoa dentro da aliança de impedi-lo de lutar, de batalhar, de lutar contra o próprio Eren. Então é bem legal, bem interessante nós vermos esses detalhes sendo trabalhados e como o Eren está ficando totalmente fissurado nessa trajetória de liberdade e de vingança na qual ele está planejando e vendo tudo isso, né? E nos caminhos ainda, a aliança vê o pequeno Eren e a pequena Ymir lado a lado. Ou seja, a Ymir está de um lado e o Eren está do outro. Então é bem interessante também, porque o Eren e a Ymir ali estão aquela dinâmica ali, não sabemos o que vai acontecer, né?
A pequena Ymir é alguns centímetros mais alto que o pequeno Eren. Ela é um pouco maior que o Eren, né? O Eren criança, né? Por assim dizer. Naquela época, no primeiro episódio, na qual ele tinha sonhos e objetivos e afins, e a Ymir é um pouco mais alta que ele. Não é uma coisa muito relevante, mas pra gente é um detalhe curioso pra gente poder comparar, né? Como é que é Ymir em relação ao Eren criança. A aliança está no avião discutindo o que fazer e eles só poderiam abastecer a metade antes de partir. Ou seja, eles não poderiam encher totalmente o tanque. Eles teriam que encher até a metade antes de irem para fora dali, para sair dali atrás do Eren. Então, o que se entende disso aqui é que eles foram levados para os caminhos naquilo ali. E naturalmente eles saíram dali ou só foram pensamentos levados, ainda não está muito bem explicado essa situação. Mas aqui nessa parte, provavelmente já estão de volta à realidade e eles estão tentando partir rumo ao objetivo na qual eles tanto almejam, né? Que é derrotar o Eren e ir tá onde o Eren tá, né? E enquanto discute, Levi diz que matar o Zeke pode parar o barulho, o estrondo e coisa do tipo. Ou seja, o Levi, ele tá com aquela ânsia de matar o Zeke. Ele quer matar o Zeke. Porque a gente sabe que o Levi e o Zeke tem um histórico ali de batalha, né? O Levi estraçalhou o Zeke quando foi para mostrar nas primeiras vezes o Zeke na forma do Titã Bestial. A gente vê também na outra batalha também de ambos que o Levi também destroça o Zeke novamente. E teve uma última batalha na qual, entre os dois, o Zeke acabou vencendo, porque deixou o Levi totalmente destruído, totalmente machucado. Ele perdeu o dedo da mão também. Então, essa guerra entre Levi e Zeke é bem legal, bem interessante para a gente ver até onde essa rivalidade vai, né? Entre ambos os personagens que tem uma certa simbionte ali, uma rivalidade legal, e o Levi quer porque quer matar o Zeke, porque ele também acha que isso vai interromper o barulho, acabar com aquilo tudo, né? E eles conversam com o Reiner sobre como deve ter sido difícil para ele, o Bertold e a Anne, e eles entendem os seus sentimentos, ou seja, eles agora começam a entender o que o Reiner, o Bertold e a Anne passaram naquele momento, né? Naquela situação de eles estarem infiltrados em Marley e a gente saber toda aquela situação. Então é bem legal também agora eles compreendendo o pensamento da Anne, do Bertold e do próprio Reiner, de tudo aquilo que se formou, de tudo aquilo que está se formando em torno do Eren, né? De tudo isso agora a aliança tendo esse pensamento bem legal, bem bacana, para entender o que está acontecendo como um todo. O Jean diz que eles são iguais e Reiner diz que Eren disse a mesma coisa em Libério. Ou seja, ali o Reiner lembra do que o Eren falou em Libério, né? E o Jean diz a mesma coisa, algo parecido que o Eren disse para eles em relação lá em Libério. Então é bem legal também essa lembrança do Reiner, tem essa lembrança do Eren ter falado a mesma coisa que o Jean acabou de falar para eles, né? E eles se perguntam por que Eren os deixou capazes de usar seus poderes de Titã. E se perguntando se quer que eles parem o estrondo. Então, de repente, eles estão em caminhos. Ou seja, é interessante isso tudo porque o Eren, ele tem um poder, como eu falei anteriormente, da coordenada. Ele poderia muito bem deixar os titãs paralisados, todo mundo passivo, todo mundo que tem ali, né, sangue dos descendentes ali. Então, naturalmente, ele poderia fazer tudo aquilo. Porém, ele não o faz. Ele deixa o livre-arbítrio para eles, para o ponto de eles fazerem o que eles quiserem, entendeu? Eles têm o livre-arbítrio, eles têm o que quiserem fazer, o Eren vai deixar, né? É bem legal essa situação, né, de ir pros caminhos e tal. E é bem legal, né, entendermos esses pontos interessantes, né? Então, eles acham que podem falar com o Eren e começar a chamá-lo. O Eren criança, que eu falei anteriormente. Cada tentativa é gritar para ele e então eles ouvem sua voz. Ou seja, todos que estão ali estão chamando o Eren criança, porque a partir do momento que eles estão nos caminhos, ele tenta de alguma maneira fazer com que o Eren escutem o que eles querem falar, ao mesmo tempo
para o Eren poder voltar a esses pensamentos que ele tinha, né, anteriormente, como os sonhos, os objetivos, que quando ele era criança. Então, a Aliança está, de certa maneira, tentando o convencer a voltar para aquela aliança e desistir desse plano maluco de liberdade, de destruição e afins que o Eren tem na cabeça, né? Então, ele diz que para ser livre, ele tirará a liberdade do mundo, mas não a liberdade da aliança. Então, é interessante o que o Eren quer fazer, porque a partir do momento que ele diz que para a aliança que não vai tirar a liberdade deles, ao mesmo tempo ele vai tirar a liberdade do mundo, ou os controlando, ou botando num estado de transe ali com o poder da coordenada. Ou seja, parece que o Eren ele quer ser desafiado, ele quer ter algo para se desafiar, para contradizer os seus ideais e seus planos. Ou seja, ali você vê o Eren falando assim, olha, eu sou o todo poderoso daqui, porém eu não vou fazer vocês digamos, ficarem embaixo do meu guarda-chuva, por assim dizer. Eu os controlando. Não, eu não quero isso. O que eu quero é que vocês tenham liberdade de me enfrentar. Ou seja, me provar que vocês podem vencer, mesmo eu tendo esse poder mega grande, né, que é a coordenada que ele tem. Então, bem legal também essa dualidade que a gente vê nesse capítulo, nesses spoilers do capítulo 183 de Shingeki no Kyojin. E eles são livres para proteger o mundo e ele livre para continuar, né? Ele diz que não quer deixar o futuro da ilha à sorte e que vai continuar. Então eles veem um Eren criança. Ou seja, é bem legal também vermos a situação do Eren criança. Novamente, eles tentam correr atrás dele, ir atrás do Eren criança, porque eles veem nessa oportunidade a chance de chamá-lo de volta, o trazer de volta, para que as pessoas possam entender realmente, para ele que possa entender e desistir desse plano maluco de liberdade, né? E eles se perguntam por que ele é uma criança nos caminhos. E gritam com ele dizendo que querem conversar. Ou seja, é uma coisa interessante porque o Eren criança está nos caminhos enquanto o Eren adulto ali está ali destruindo tudo. Então eles fazem essa pergunta ali bem interessante e eles obviamente querem dialogar, eles querem conversar com o Eren para fazer com que ele desista desse plano maluco, esse plano totalmente bizarro de liberdade, né? Então, Ymir está parada ao lado dele. Ambos têm os olhos sombreados, uma espécie assim tampando, né? Uma espécie de escuro nos olhos, né? Enquanto essas crenças entrarem em conflito, elas estarão em conflito. Eles têm uma coisa que farão: lutar. Armin pergunta por que eles foram chamados para lá. Ou seja, o Armin ele questiona por que todos eles foram chamados para os caminhos, né? Esses entendimentos, esses pensamentos, esses ideais, essas ideias bem legais. Então, naturalmente, é interessante a gente ver essa coisa de conflitos, essa coisa de pensamentos que está ali. E o Alex se questionou, por que eles estão nos caminhos, né? Por que nos chamaram aqui, né? E ele diz, ele não queria falar, apenas dizer a eles, se quiserem detê-lo, terão que matá-lo. Eles são livres para fazer isso. Ou seja, cara, o Eren, ele quer desafio, por assim dizer. Traçando um paralelo aqui, é como se fosse o Saitama de One Punch Man. Ele é um cara todo poderoso, um cara quase imbatível, mas ele quer um desafio. Ele quer ser desafiado a tentar alguém, de certa maneira, ou combater. A mesma coisa aqui, de certa maneira, o Eren. O Eren, ele tá todo poderoso, ele é como se fosse um deus, praticamente. Ele poderia controlar a vida das pessoas. Porém, ele quer desafio, digamos de certa maneira. Ele quer que a aliança o derrote ou tente derrotá-lo. Porque, de certa maneira, o Eren está caminhando para um lado perigoso, um lado totalmente de idealistas ali, bizarros. Então, esses detalhes são legais para a gente poder entender o que está acontecendo, o que se passa na cabeça realmente do Eren nesse caso, né? E quando eles estão de volta ao avião, isso dá de volta, N então fala com Kiyomi. Ela se lembra de algumas coisas. Falcon sonha muito em voar e acha que pode voar com seu titã. Ou seja, será que isso vai acontecer? Porque Falcon, né? Obviamente, Falcão, reino da Falcão. E ele tá com o poder do Titã Mandíbula. E o Titã Mandíbula ali do Falcon tem uma plumagem, uma coisa bizarra, né? A cada transformação do Titã Mandíbula tem uma forma, uma construção, um caractere diferente. Então,
Será que realmente o Titã Mandíbula vai ter o poder de voar por conta do Falcon ser um falcão, por assim dizer? Será que vai criar asas? É algo bizarro de se pensar, mas a possibilidade está aberta, essa possibilidade de ter o Falcon ali com asas, sei lá, ou voar, enfim, vai entender o que vai descambar nos próximos capítulos de Shingeki no Kyojin. Além disso, o pai da Anne e da Karine estão vivos. Eles não morreram, eles estão vivos. Então, eles estão de volta ao avião, né? Já falei sobre isso, sobre o Titã. E o Falcon teve um sonho e diz que era a memória do Zeke, ou seja, provavelmente quando ele comeu lá o Marcel, né? Se não me engano, eu esqueci o nome do antigo portador do Titã Mandíbula. Quando ele comeu sua medula, né? Naturalmente ele adquiriu memórias, assim como o Armin, quando engoliu o Bertold, ele adquire memórias do Bertold, né? E isso sucessivamente. Então, naturalmente, esse detalhe é legal pra gente poder ver que tá acessando algumas memórias do Titã antigo, do Titã Mandíbula. Então é bem legal também o que esse sonho vai representar, né? A memória que o Falcon vê com mais frequência está voando acima das nuvens. Falcon acha que porque ingeriu o fluido espinhal do Zeke, ele também pode fazer isso. Ou seja, ele tem o fluido do Zeke, porque não sei se vocês lembram, em Marley, os vinhos servidos ali, o Zeke colocou parte do seu medula ali para transformá-los em titãs e de maneira a ser controlado, porque o titã bestial do Zeke, ele só controla os titãs desde que estes controlados são transformados parte da medula espinhal do Zeke. Então, naturalmente, esse detalhe é legal de lembrar, né? Porque ele tem ainda, né? Ele bebeu aquilo ali. Então, naturalmente, ele poderia ser controlado pelo Zeke. Então, ele tem esse detalhe legal, né? Que ele pode fazer isso, esse detalhe de controlar ou algo do tipo. Ele acha que os titãs bestas do passado, bestial, no caso, os titãs bestial do passado, tinham asas. E ele acha que pode voar e ele quer tentar voar. Ou seja, ele com essas ideias ali, esses pensamentos, os antigos portadores do titã bestial, tem o poder de voar. Ou seja, será que ele também vai ter o poder de voar porque ingeriu a mandíbula, parte do coisa do Zeke, que é o titã bestial? Não sabemos, ele vai tentar voar a partir de então. Porém, se ela se tornar um titã, ela fala, né, que se ela se tornar um titã dentro do navio, ele afundará e será tarde demais. Ele fala pro Falcon, fala, não se transforma aqui dentro, porque senão o navio vai afundar, obviamente. Apesar do titã do Falcon não ser imenso e gigantesco como o Colossal, por exemplo, ele é grande. Então, naturalmente, ele vai afundar o navio pelo tamanho que ele tem, né, naturalmente. E a Kiyomi diz que mesmo que o barco afunde, se eles não tentarem, vão se arrepender. Ou seja, a Kiyomi, ela contradiz a Anne e ela fala, olha, o Falcon tem que tentar. Porque se ele não vai ficar preso aqui para sempre. Porque eu não sei se vocês lembram, no capítulo passado, atrás deles estavam vindo colossais. Então, naturalmente, esse detalhe é bem interessante para a gente ver o quão o Falcon está empenhado nas suas ideias de que ele tem que tentar voar para poder sair dali e levar todo mundo consigo. Porque, naturalmente, o Titã Colossal não vai voar. Se ele conseguir voar, ninguém vai conseguir pegá-lo. Então, eles poderiam escapar dali. Então, é bem legal essa dualidade ali, essas divergências de opiniões entre a Anne e a Kiyomi, e eles estão ali pensando o que o Falcon vai fazer nesse momento. Será que o Falcon vai aderir ao que a Anne vai falar? Porque há possibilidade de não dar certo e o Titã Mandíbula dele não voar, ou vai andar da Kiyomi. Se eles não tentarem, pelo menos tentar o voo, eles nunca vão sair dali, vão ficar presos ali. Eles não sabem o que pode acontecer. O Titã Colossal pode chegar, pisar ali e matar todo mundo que está dentro daquele navio. Então, é interessante, é legal a gente ver essas situações. E, por último, no capítulo, um bando de dirigíveis estão indo em direção aos colossais. Ou seja, a aliança, provavelmente, não sabemos quem que é vários dirigíveis indo em direção aos colossais.
Ali não sabemos o que vai acontecer nessa situação, né? Pode ser os dirigíveis lá, quando teve aqui a invasão lá da equipe da Aliança lá em Parades, então é interessante ver isso tudo. E a frase final do capítulo é a seguinte: à medida que o fim se aproxima, a guerra total começa. E o capítulo 183 de Shingeki no Kyojin termina aqui, nessa resolução, nesse embate entre Eren e a Aliança, esses conflitos ideológicos entre ambos. Galera, um capítulo muito legal, muito bacana. Lembrando, isso aqui são os spoilers do capítulo. O capítulo realmente vai ser na sexta-feira, no dia 9. Então, esse aqui foi uma análise dos spoilers com vocês, que a gente pôde aqui conversar a respeito do assunto. Então, vai ser incrível. O Shingeki tá chegando ao final, deve terminar aí em mais 2, não sei quantos capítulos, porque eu não acredito que isso aí vai terminar tudo em dezembro, porque 2 capítulos para finalizar tudo, talvez seja isso muito rápido, por assim dizer. Eu acredito que possa durar até fevereiro do ano que vem, mais 4 capítulos aí para encerrar tudo. Ele diz que, segundo o que ele diz, vai terminar tudo em dezembro, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Beleza, galera? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo análise, que já durou muito tempo analisando os spoilers mais que se faz necessária para a gente poder entender todo o contexto desse capítulo 183 de Shingeki no Kyojin, os spoilers do capítulo. Deixe o seu like aqui embaixo, que me ajuda muito no canal. Comentem também o que vocês acharam das atitudes do Eren em relação à aliança, deixar eles pensar, deixar eles vivos ali, e comentem aqui o que vocês acharam dessa análise e no próximo capítulo que vai ser lançado em novembro, o 134 aí, que promete ser insanamente incrível, muito maneiro e algo que vai mexer, vai ali destruir toda aquela construção, e a gente não sabe o que vai acontecer com o Falcon. Será que ele vai conseguir voar? Eu acredito que vai, né? Eu acredito que esse é um plot ali que pode acontecer. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem esse vídeo, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, Twitter e Instagram aqui na descrição e também fixado no topo dos comentários, beleza? Tamo junto, muito obrigado por tudo, valeu e até o próximo vídeo aqui no Nerd Sem Óculos. Valeu, fui e tchau!